Vou pedir que você abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 18. Hoje vou ministrar a respeito da parábola do grão de mostarda e do fermento. É uma parábola, na verdade são duas parábolas aqui, curtinhas, mas que tem um grande ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos pensar um pouquinho a respeito dessas duas parábolas aqui. A partir do verso 18, então, diz o seguinte: então ele disse, Jesus, a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou na sua horta. Ele cresceu e transformou-se em árvore, e as aves do céu se aninharam em seus ramos. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus bendito, nós mais uma vez te louvamos e te agradecemos pela tua santa e preciosa palavra, te agradecemos pela tua presença, e agora que temos lido, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que o Senhor tem para falar conosco através desse texto. Espírito Santo, nós cremos, segundo diz a tua palavra, que o Senhor é quem ilumina a nossa mente, é quem quebranta o nosso coração para podermos compreender a palavra do Senhor. E nós cremos também que a palavra do Senhor ela é poderosa para nos transformar. Então, estando diante da tua palavra e estando diante do Senhor aos pés de Cristo, nós clamamos ao Senhor que nos ajude a compreender, que fale conosco por meio das Escrituras, e que ela possa, com o poder que ela tem, transformar as nossas vidas e glorificar ao Senhor. E é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Essa parábola aqui, Jesus, ele está falando do reino de Deus. Ele está falando do poder do reino, ele está falando do alcance do reino, ele está falando da influência que o reino de Deus tem nos corações de todos aqueles que estão debaixo desse reino. Amém? Então, essa parábola aqui está falando do reino de Deus. É sobre isso que Jesus está falando. Mas é interessante porque antes dele tratar, antes dele falar dessas duas parábolas, tanto do grão de mostarda como do fermento, anteriormente, ele estava na sinagoga, tudo isso ele falou estando na sinagoga, mas nos versos anteriores, a partir do verso 10, o texto diz que havia uma mulher ali na sinagoga, e esta mulher, ela estava doente há 18 anos. E Jesus mostra ali que aquela mulher, na verdade o texto aqui mostra, o verso 11, diz assim: estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade, já por 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Olha só que interessante. Jesus está no templo, na sinagoga, que era costume dele. Jesus gostava de estar na sinagoga. Ele sempre estava na sinagoga. Se a Bíblia nos ensina que nós devemos... Obrigado. Se a Bíblia nos ensina que nós devemos seguir os exemplos de Jesus, Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, então nós não podemos negligenciar a comunhão na igreja. Há algumas semanas atrás o pastor Silvio falou sobre isso, o que a igreja significa para você, o que a igreja deve significar para nós. O que a igreja, a comunhão dos santos significava para Jesus, por que ele estabeleceu a igreja? Jesus, ele tinha prazer de estar na sinagoga e ensinar e falar da palavra de Deus. E essa mulher, então, estava ali nesse mesmo lugar, estava nessa sinagoga, e era um sábado. Essa mulher, justamente por ser um sábado, ela certamente não foi ali para ser curada, porque era sábado. Ela sabia que de sábado
os chefes da sinagoga, os mestres ali da lei, os sacerdotes, eles não iriam fazer nenhum trabalho, né, no sábado. Então ela não foi ali para ser curada. Por que então ela foi lá? Ela foi lá para ouvir a palavra de Deus. Ela foi lá porque ela queria ouvir a palavra de Deus, mesmo estando enferma, mesmo estando ali subjugada, né, àquela enfermidade. O que me mostra que essa mulher, ela tinha prazer de estar ali na presença de Deus, para ouvir a palavra. Ainda assim, o texto diz que essa mulher, um espírito, né, o verso 11 que a gente acabou de ler, diz que um espírito tinha lançado uma enfermidade sobre ela. A doença que ela tinha era uma doença espiritual. Não era simplesmente ou somente uma doença física causada por um vírus. Não era o Covid-01, né? Porque naquela época, né, só podia ser 01, né? Não era o Covid-01, nem o 02, nem o 18, nem o 19, nem o 39. Ela tinha uma doença que era de origem espiritual. E algumas vezes a gente precisa também entender isso, que algumas coisas que vêm sobre nós, ainda que nós possamos e cremos em Deus, algumas coisas são de origem espiritual. E então nós temos que observar também como está a nossa vida espiritual, como está a nossa vida de oração, como está a nossa comunhão com Deus, como está a nossa vida de leitura das Escrituras. Porque a palavra do Senhor tem poder para não só transformar, mas também para libertar. Então essa mulher, ela estava atormentada por esse espírito que lhe causava doença, e Jesus, então, liberta essa mulher. Jesus, veja aqui o verso 12 diz que foi Jesus quem a viu. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Logo após Jesus ter dito isso, ele impôs as mãos sobre essa mulher. E aí foi que pegou para o chefe da sinagoga. O fato de Jesus ter imposto as mãos sobre ela é que incomodou e deixou o chefe da sinagoga lá indignado. Por quê? Porque o fato de estender as mãos para ele era considerado um trabalho. E Jesus então estava trabalhando no sábado. Ele nem, o chefe da sinagoga, se você já leu esse texto, né, no verso 14, diz, então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, então vinde nesses dias para seres curados e não no dia de sábado. Então o chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus impôs as mãos sobre ela e a curou, né? Dizendo então, vem no outro dia, no sábado não, ninguém vai ser liberto no sábado, ninguém vai ser curado no sábado, porque a gente não trabalha no sábado, temos que observar a lei, mesmo que a pessoa morra no sábado, temos que observar a lei, o que mais importa é a pessoa, o que mais importa é a lei, as pessoas não. Esse era o pensamento do chefe da sinagoga. Entretanto, quando Jesus cura essa mulher no sábado, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que, como ele já disse anteriormente também em outra ocasião, mas ele está mostrando que, apesar do próprio Deus ter dito para Moisés, né, na lei de Moisés, que não se deveria trabalhar no sábado, Deus, o próprio Deus, ele é superior ao sábado, ao domingo, à segunda, à terça, a qualquer dia. Deus é superior a qualquer dia. E o fato de Jesus então curar no sábado, ele estava dizendo, ele estava se assemelhando a Deus. Ele estava se assemelhando a Deus, dizendo: se Deus está acima do sábado, e eu estou curando no sábado, então eu sou como Deus. É claro que os adversários de Jesus não gostavam desse tipo de afirmação que Jesus fazia, mas era esse o recado que Jesus estava dando, né? Então Jesus chama essa mulher e a liberta da sua enfermidade. É interessante também que no verso 16 Jesus chama essa mulher de filha de Abraão, né? E diz claramente que Satanás é quem a mantinha aprisionado. Então, qual que é o cerne aqui que eu quero
tratar e linkar com a parábola? É que essa mulher estava aprisionada por uma enfermidade e Jesus a libertou. Jesus libertou essa mulher dessa enfermidade, libertou essa mulher desse espírito que causava essa enfermidade. E esta é uma das características do reino de Deus. A vinda de Cristo trouxe também o reino de Deus. Jesus disse isso em muitas ocasiões. Cristo nos liberta de todo tipo de aprisionamento. Ele é quem traz salvação. Ele é quem realmente é Ele quem quebra os grilhões, como diz lá em Isaías, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Jesus disse que a sua vinda concretizava essa profecia de Isaías. Agora, se nós pensarmos em nós também, assim como essa mulher, nós temos vários tipos de prisão, como eu disse há pouco. Mas existem algumas prisões, né, como, por exemplo, o pecado, a mentira, a hipocrisia, né? Jesus chamou esse chefe da sinagoga aqui de hipócrita, a falta de frutos de arrependimento, as prisões que dizem respeito aos padrões mundanos que nós estamos sujeitos, todas essas coisas nós somos libertos por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus nos liberta. E essa mulher, né, ela estava lá para ouvir a palavra. E Jesus, que é a palavra, estava lá e Jesus a libertou, e da mesma forma Jesus nos liberta. Se nós pensarmos numa associação aqui, do mesmo jeito que aquela mulher estava lá na sinagoga para ouvir a palavra de Deus, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Nós começamos lendo os Salmos, né, como nós já temos falado. Por que a gente começa com os Salmos? É um ritual, é uma coisa bonitinha, é legal começar com os Salmos? Não, a gente começa com os Salmos, lendo os Salmos e orando com base nos Salmos, porque o culto começa com Deus falando. E nós adoramos aquele que fala conosco e continuamos ouvindo a sua voz que nos ensina, que nos exorta, que nos transforma, que nos liberta. E após ouvir essa palavra do Senhor, nós somos transformados por ela e saímos então transformados por causa da palavra do Deus que fala, do Deus que se revela. Da mesma forma, então, que essa mulher estava lá para ouvir, nós estamos aqui para ouvir. E da mesma forma que Jesus estava ali naquela sinagoga, Jesus está aqui hoje. Ele está falando conosco por meio do Espírito Santo. Ele é quem está. Eu estou aqui como um canal. Hoje eu estou aqui como um canal. E os pastores, quando estão aqui ministrando, são também canais do Senhor para falar da palavra dEle, inspirados por Ele. Mas é Ele quem está falando. Não é a minha opinião, não é a opinião do pastor Silvio, do Samuel, do pastor Fernando, do pastor Adão. Não, é a palavra de Deus que está sendo ministrada. É a palavra de Deus que está sendo falada. E é esta palavra que tem poder. É esta palavra que tem poder. Ontem, um pouco antes de começar o estudo de teologia, no bate-papo ali, o Carlos até falou de uma ocasião que ele estava com o pastor Silvio, que foi fazer uma visita a um amigo, e aí o Carlos falou que esse amigo, ele é bastante brincalhão e tal, né? E aí quando viu o pastor Silvio, o Carlos apresentou e falou, esse aqui é o pastor Silvio, assim e tal, né? Aí esse amigo do Carlos, se eu me lembro bem, se eu estiver errado, você me corrige aqui, Carlos. Esse amigo falou assim para o pastor Silvio, não vem querer me convencer, não vem querer me salvar, não, né? E qual foi a resposta do pastor Silvio para o amigo do Carlos? O pastor Silvio falou assim, eu não salvo ninguém, quem salva é Jesus. E é isso, essa é a função nossa aqui. A gente não vem expor a nossa opinião, a gente vem falar daquilo que Jesus disse, daquilo que Jesus ensinou. E é essa palavra então que nos liberta. Como eu disse, nós estamos diante do Senhor aqui, nós estamos diante daquele que tem todo o poder, e estamos falando da palavra que também é poderosa, como diz lá em Efésios, que nós vamos estudar um pouco mais à frente. Essa palavra é poderosa e essa palavra é libertadora. É Deus falando conosco através das Escrituras. Por isso, porque é a palavra do Senhor, porque Ele está presente, porque Ele está falando,
Satanás não pode manter ninguém que está ouvindo a palavra do Senhor na prisão, porque a palavra do Senhor liberta. A palavra do Senhor liberta. A religiosidade não pode manter ninguém na prisão, quando essa pessoa está exposta à verdadeira palavra do Senhor. A indignação das pessoas também não pode manter ninguém na prisão. Estou citando aqui o chefe da sinagoga, que ficou indignado, porque essa mulher foi curada no sábado. E tudo isso porque Jesus está presente, Jesus está falando e a sua palavra tem poder. Então, logo após Jesus libertar essa mulher, desse espírito que causava a enfermidade e da própria enfermidade, Jesus então, ele fala sobre essa parábola. E ainda um pouquinho antes de entrar propriamente dito na parábola, se você for lá para o capítulo 17, nós não vamos ler, mas lá no capítulo 17, quando Jesus está falando a respeito do reino, no verso 20 e 21, vamos ler, está tão pertinho aqui, Lucas 17, versos 20 e 21, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de uma passagem, na verdade de uma pregação da Marilza, que ela falou justamente sobre o reino de Deus em nós. O reino de Deus está em nós. O reino de Deus, ele evidentemente representa o governo de Jesus sobre a nossa vida e também representa o governo de Jesus sobre todas as circunstâncias, não só em nossas vidas, mas em toda a existência humana. No Antigo Testamento, quando falava do governo de Deus, ele estava evidentemente apontando que o reino de Deus exerceria, ou que o Messias, o Jesus, exerceria o seu reino, referindo-se à autoridade de Jesus sobre a igreja e sobre todo o mundo. Então, a vinda do reino por meio de Jesus, essa vinda nos salvou, abriu o caminho para nós desfrutarmos de uma íntima e significativa comunhão com Deus, de quem também nós recebemos todas as bênçãos, e o reino de Deus provê para nós tudo aquilo que nós precisamos. Jesus disse isso lá em Mateus 6, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, todos os recursos que nós realmente necessitamos, nós encontramos no reino de Deus. No reino de Deus nós encontramos plena alegria, nós recebemos plena alegria, não só para vivermos agora, mesmo diante das tribulações e problemas que enfrentamos, a alegria não sai de nós, porque essa alegria é o próprio Jesus. E também nós recebemos plena alegria no porvir. Nós temos a esperança da plena e completa alegria no porvir, que é a promessa do Senhor. Amém? Então, Jesus está falando aqui, nesses versos, que o reino dele não é uma questão exterior. E por que Jesus disse isso lá no capítulo 17? Porque a expectativa humana buscava estas coisas. Mas voltando aqui para o capítulo 13, do verso 18, aí entrando agora na parábola propriamente dita, o que nós vemos? Jesus, no verso 18, ele diz: então ele disse, a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? Veja, o reino de Deus, quando nós estudamos a esse respeito, nós vamos ver que ele é absolutamente incomparável em poder, autoridade, justiça e alcance. O reino de Deus, ele é incomparável. Por que então Jesus usa essa expressão? Por que ele fala, a que compararei? Esta comparação que Jesus faz aqui, não é aquela comparação de igualdade, mas é uma comparação para mostrar a distinção entre o reino de Deus
e o reino desse mundo, entre o reino, aquilo que vem de Deus e aquilo que vem de Satanás. Aquilo que provém de Satanás, aquilo que provém do mundo, o que traz sobre as pessoas? Traz prisão, traz peso, traz indignação humana, traz orgulho. Mas o reino de Deus, ele não é como o reino do mundo, porque ele traz libertação, ele traz salvação, além de provisões eternas, né? Jesus então faz essas comparações para mostrar e enfatizar a distinção que existe entre o reino de Deus e o reino de Satanás, mas também para mostrar a distinção que existe nas expectativas. As expectativas humanas em relação a um tipo de governo. Porque quando Jesus fala aqui, em todo o Novo Testamento, né, principalmente nos Evangelhos, quando fala do reino, as pessoas, né, ali daquela época pensavam num governo humano. Então o padrão que eles tinham, basicamente, era esse. Ainda que ao estudarem as Escrituras, eles também aprendiam a respeito do reino de Deus. Mas como eles estavam subjugados ao reino de Roma, tudo que eles queriam era uma libertação da opressão que Roma impunha sobre eles. Então, na mente deles, eles pensavam ou associavam a vinda do reino com uma vinda física, um reino físico, um reino político. Mas não era isso que Jesus estava mostrando aqui. A expectativa humana, né, ela espera um reino que atue nessas esferas que eu disse, na esfera política, esfera econômica, na esfera visível, né, que resolva os problemas sociais, os problemas econômicos, os problemas de comida, bebida, bens materiais, etc. Mas o reino de Deus, como diz Paulo lá em Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Né? Paulo diz isso. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então, a esfera de ação do reino de Deus não é, a princípio, no mundo exterior ou nas instituições exteriores. A esfera de ação do reino de Deus é o coração humano, é a vida das pessoas, é ali que Deus vai agir. Alguém que está debaixo desse reino, além de usufruir de todos os benefícios que ele proporciona, é uma pessoa que trata de todas as outras questões, né, sejam sociais, comerciais, profissionais, políticas e econômicas também, né, a partir de um coração regenerado. Então veja, o reino de Deus trabalha no coração das pessoas, transforma, regenera, molda a mente e o coração de cada pessoa, e aí essa pessoa regenerada e transformada pelo poder do reino, ela vai atuar. Transformada por Deus, ela vai atuar em todas as áreas e em todas as esferas da sociedade. É isso que Deus espera de nós. Deus, Ele trabalha em nossas vidas para que, estando nós em qualquer atuação social, nós de fato possamos representar o próprio Jesus, possamos representar o reino de Deus nessas esferas. Amém? Tudo bem até aí? Então, os políticos, né, principalmente nessa época, falam muito de justiça social, mas a verdadeira justiça social se dá dessa forma, quando alguém é regenerado por Cristo, e aí então ela passa a enxergar as necessidades das pessoas a partir do ponto de vista bíblico. Então nunca vai partir das necessidades para buscar a Deus, mas nós buscamos a Deus e encontramos nele recursos para suprir as necessidades. Entende como que a coisa se inverte? Então, após tudo isso, né, o que nós chegamos aqui no verso 19 do capítulo 13, Jesus diz, é comparado a um grão de mostarda, o reino de Deus, né? É comparado a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou na sua horta.
Ele cresceu, o grão cresceu, né? E transformou-se em árvore e aves do céu, e aves do céu se aninhavam em seus ramos. É muito interessante, porque não é a primeira vez que Jesus usa essa comparação, né, do grão de mostarda e também do fermento. Mas aqui a aplicação de Jesus, ela é um pouquinho diferente, nós precisamos entender isso. Em primeiro lugar, que é surpreendente, né? Como que um pequeno grão de mostarda, né? Eu lembro que uma vez, já há muitos anos, o pastor Silvio, agora não lembro se foi o pastor Silvio ou se foi o pastor Fernando que trouxe uns grãozinhos de mostarda, né? A sementinha de mostarda, que é bem pequenininho mesmo, é quase, se a gente for comparar, quase que parece pó até, né? Um pouquinho maior que pó. E esse grão de mostarda, ele, mesmo sendo tão pequeno, né, ele cresce e se torna uma árvore. Algumas, dependendo da região em que é plantada, pode chegar a 3 metros de altura. Né? Uma sementinha tão pequenininha, quase que insignificante, ela pode chegar até 3 metros de altura. Então todos nós já sabemos, né, como que, na verdade, essa comparação se dá. Agora, a questão a respeito do reino, e porque ele é tão distinto das coisas desse mundo, é que Jesus, ele está falando que é dessa forma também que o reino, ele vai atuar em nossas vidas. Jesus é aquele que semeia, né? No caso da parábola aqui, Deus é aquele que semeia. E a horta, ou o jardim, né? Algumas versões trazem jardim, é tanto o mundo como os nossos corações, mas eu quero me concentrar aqui em nossos corações. Essa semente, ela é semeada por Deus em nossos corações. E é a partir daí, então, que ela vai agir. Deus, ele lança a sua semente, é evidente que ele prepara o nosso coração, né? Jesus também, numa outra parábola, falou acerca da semeadura, né? Aquela que cai na beira do caminho, aquela que cai no solo rochoso, aquela que cai em terra fértil. Deus trabalha no nosso coração para que o nosso coração seja uma terra fértil. E ao lançar então a sua semente, que é a sua palavra, que é o Evangelho de Jesus, ele está mostrando para nós como que o reino vai trabalhando em nossas vidas. Nós, evidentemente, não podemos ver como isso acontece. Porque, como qualquer semente, ela vai crescendo dentro da terra. Mas essa comparação com um pequeno grão de mostarda deve nos mostrar, ou deve nos ensinar, abrir os nossos olhos, porque muitas vezes nós achamos que a ação do reino em nossas vidas vai, de imediato, gerar grandes coisas. E, infelizmente, na maioria dos lugares, é isso que a gente ouve. Não, porque Deus vai fazer grandes coisas, Deus vai mudar tudo de uma vez na sua vida. Então você vai sair daqui e amanhã, na segunda-feira, então uma grande coisa vai acontecer. E aí o que acontece? Nós deixamos de observar aquilo que o próprio Deus disse através de Zacarias, lá no capítulo 4, que nós já estudamos aqui, que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Muitas vezes, a ação do reino em nossas vidas começa de forma também insignificante, no sentido daquilo que pode ser visto. Começa pequeno, sem a gente ver grandes resultados. Mas a questão é que ao longo do tempo, a ação do reino vai crescendo dentro de nós, vai alcançando uma proporção em que se torna uma árvore. E quando se torna uma árvore, aí é que é visível exteriormente. Mas antes começa um trabalho dentro de nós, começa um trabalho dentro do nosso coração. A ação do reino age em nossos corações de tal forma a limpar os nossos corações, purificar e nos santificar, para que o fruto que for dado através das nossas vidas seja o fruto dessa semente, da semente do reino, que foi lançada em nossos corações, cresceu, se tornou uma árvore
e passou a dar frutos. Entende? Jesus fala aqui no verso 19 que essa árvore, né? A segunda parte aqui do verso, diz que cresceu e transformou-se, né, numa árvore, e as aves do céu se aninharam em seus ramos. O que significa? Se essa árvore, que é resultado da semente do reino de Deus, ela começa a dar ramos tão frondosos, que passa a gerar sombra e também, né, uma árvore que gera alimento, outras pessoas vão vir se alimentar, mas não daquilo que nós produzimos, mas daquilo que o reino de Deus produz em nós. E aí, quando elas comem do fruto que é resultado do reino de Deus em nós, elas vão reconhecer quem? A nós ou ao Deus que fez o reino dele crescer em nós? Vão reconhecer e adorar a Deus. E esse é o grande alvo e propósito de Deus e de Jesus trabalhar em nossas vidas também, para que através de nós as pessoas possam reconhecer o reino de Deus e saber que o reino de Deus já está entre nós, ainda que ele completamente estará em nós, né? Ou nós vamos desfrutar dele na eternidade. Percebe? Deus está trabalhando na sua vida. Deus, ele te libertou. O reino de Deus veio por meio de Jesus. Ele te libertou das prisões de Satanás. Ele te libertou das prisões do pecado. E ainda assim, nós lutamos com o pecado. Por quê? Porque o reino de Deus ainda está crescendo em nós. O reino de Deus ainda está trabalhando em nossas vidas. O reino de Deus ainda está agindo. E porque ele está agindo, nós podemos ter a certeza que de fato, no final, quando Jesus vier, ele nos encontrará da maneira como ele quer nos encontrar, prontos e preparados, limpos e santificados para o seu nome. Quando a gente compara, por exemplo, o que vem acontecendo no mundo, né, em todos os ramos, e também quando a gente vê o que está acontecendo na igreja, né, na igreja como um todo, né, nós vemos que parece que a igreja ou o evangelho está sendo extinto. Parece que o evangelho vai acabar. Parece que os inimigos da cruz vão ter sucesso. Parece que, de fato, o mundo deixará de crer em Deus. Mas acontece que o reino de Deus não pode ser extinto. O reino de Deus não pode ser extinto porque é o próprio Deus quem implantou o seu reino. E ainda que visivelmente pareça no mundo que o reino de Deus e o evangelho está sendo extinto, ainda que pareça que os inimigos estão tendo sucesso, a verdade é que o reino de Deus está crescendo. Ele está crescendo de uma forma invisível. Ele está crescendo onde ninguém vê. Ele está crescendo em um lugar onde ninguém pode arrancar essa semente. Que quando todos virem, já não vai ter mais como arrancar, já não vai ter como matar, vai estar tão visível e tão palpável e tão real, que vai subjugar toda e qualquer intenção contra o reino. De épocas em épocas, em toda a história da humanidade, nós podemos observar isso. São os inimigos que tentam destruir, tentam extinguir a palavra de Deus, tentam extinguir a fé em Deus, mas eles não conseguem. Estamos vivendo uma época semelhante a essa, onde a fé está sendo atacada, onde tudo que diz respeito a Deus está sendo destruído pelo mundo. Mas a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, tem muito mais poder do que esse mundo. E o que nós precisamos observar é justamente isso: o como e quanto a palavra do Senhor e o Evangelho estão crescendo. E nós precisamos crer, acima de todas as coisas. A Bíblia fala que nós andamos por fé e não por vista. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz Deus. Nós temos que olhar para o reino de Deus
pela fé. E pela fé nós temos que crer, de fato, que o reino de Deus está crescendo. Ainda que aos nossos olhos, ainda que aos nossos olhos pareça que o reino de Deus está sendo destruído, mas não está. Não está, porque o reino é de Deus. O reino é de Deus. Então não se engane. O reino de Deus e a igreja verdadeira não serão extintos. Podem se levantar quantos inimigos quiserem. O inferno inteiro pode se levantar contra a igreja para tentar minar a fé ou a propagação da fé. Não conseguirá, porque Jesus mesmo disse que Ele deu autoridade sobre a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. O reino de Deus e a igreja estão crescendo, mesmo diante das adversidades. E é isso também que essa parábola, né, do grão de mostarda nos ensina e nos mostra. Muito em breve, nós vamos ver uma reviravolta, onde o reino de Deus estará totalmente estabelecido, e aí as pessoas encontrarão refúgio somente no reino de Deus, e não vão buscar outro lugar de refúgio. Vão buscar refúgio no reino de Deus, e sob a sua sombra irão encontrar segurança e paz. No verso 20, Jesus fala então de outra comparação, de outra distinção entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Ele diz, e disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? Ele é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha até tudo ficar fermentado. Então, a semelhança do verso 18, Jesus começa a mostrar aqui, ou ele mostra aqui, essa comparação e essa distinção. Nós temos, mais uma vez aqui, a figura de algo que cresce sem ninguém ver. O fermento, ele é misturado na massa, né? na farinha aqui, né? como diz Jesus, né? 3 medidas de farinha. E o fermento ele vai crescendo sem que ninguém veja, mas a verdade é que ele está atuando. O fermento ele está atuando ali na massa, né? As mulheres que têm um pouco mais de habilidade com isso, né? Os homens também, né? Porque o homem, quando resolve cozinhar também, né? Se dá bem, né? Tem uns que, né? Não tem jeito, né? Nem com curso não sei da onde, né? Nem pegando na mão, né? Porque mulher também tem essas coisas, né? Tem a questão da mão de quem está fazendo, né? Porque é impressionante, né? Tem a Beth aqui, né? Vou eu fazer uma salada de maionese, né? Eu faço lá, eu sigo ela. Ô Beth, como é que eu faço? Ela passa lá direitinho, faz certinho, passa as instruções lá e eu sigo a risca, faz certinho. Mas sai do mesmo gosto? Não sai. Mesmo seguindo todas as instruções, não sai, porque não é a mão dela, é a minha mão, e alguma coisa na mão dela faz a salada de maionese ficar extraordinária, né? Oi? Tem o segredinho da chefe, né? Da mestre Cuca. Então, eu estou falando isso porque o reino de Deus, Deus faz crescer de uma maneira como ninguém pode fazer crescer. Mesmo que outras religiões seguem alguns padrões que o Evangelho de Cristo também estabeleceu, mas não tem o mesmo alcance, não tem o mesmo efeito. Por quê? Porque não é a mão de Deus ali. Não é a mão de Deus atuando. Lembra, há pouco eu citei Jesus naquela controvérsia, ele disse: se eu estou libertando pela mão de Deus, então o reino de Deus chegou a vós. Então a mão de Deus agindo faz toda a diferença naquilo que está sendo produzido. E Jesus então fala que o fermento ele vai crescendo de uma forma que ninguém vê, mas ele está atuando. O fermento ele está agindo. Esse fermento, que é também a palavra de Deus, veja que nessa questão do fermento, há outra distinção aqui que a gente pode destacar.
Né? Lembra que ele falou para os fariseus, olha, para os fariseus não, para os seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. Ali é outro fermento, é um fermento que também cresce atuando e muitas vezes não, da mesma forma como qualquer fermento, ele vai crescendo sem ninguém perceber, mas chega uma hora que ele levedou toda a massa, ou seja, ele influenciou toda aquela massa. Da mesma forma, o reino de Deus, que Jesus está fazendo essa comparação aqui, mas a distinção é que o fermento dos fariseus traz destruição, traz prisão, traz peso, mas o fermento de Deus, que é o seu reino, ou que cresce como o seu reino, traz libertação e salvação. Mas o fato que Jesus está apresentando aqui é que o seu reino, ele vai crescendo no coração de todos aqueles que recebem e creem na palavra do Senhor. A palavra do Evangelho faz com que o reino de Deus aperfeiçoe e se desenvolva na vida de quem está no reino. Um outro destaque que a gente precisa fazer a respeito do reino é que há uma duplicidade. Ao mesmo tempo que nós estamos no reino, o reino está em nós. Percebe? Jesus veio e trouxe o reino, então nós estamos no reino. Pelo fato de estarmos no reino, nós devemos observar a sua palavra e tudo aquilo que rege a vida no reino. Mas o reino também está em nós. Então ele não atua somente na nossa ação exterior, mas ele atua principalmente no nosso coração. Então, o fermento, né, ele vai agindo, vai crescendo em nossas vidas a tal ponto de dominar todas as coisas em nós, até governar por inteiro a nossa vida. E como isso se aplica a nós como igreja? Estou falando, por enquanto, ou como isso atua em nossas vidas individuais. Mas como que isso se aplica a nós como igreja? Né? Nas 2 últimas aulas de teologia aos sábados, foi tratado sobre essa questão da igreja, né? Uma questão de uma forma bastante didática, né? E nós pudemos ver como realmente o que é a igreja que que Jesus estabeleceu. Né? E eu recomendo você a assistir novamente essas 2 aulas a respeito da igreja. Mas então como que ela se aplica a nós? Né? O reino de Deus, ele está presente na vida e nos corações daqueles que o Evangelho, né, pelo seu poder, vai atuando, nos libertando, nos tirando do domínio de Satanás, perdoando os nossos pecados, regenerando e renovando os nossos corações. Mas, como igreja, é que esse reino passa a ser visível. O reino de Deus atua invisivelmente em nós, mas, a partir da nossa vida como igreja, ele se torna visível para o mundo. Quando nós vivemos de acordo com o que a palavra de Deus está atuando em nós, isso se torna visível para o mundo. Ele vai crescendo e vai se expandindo em nós e se torna claro para o mundo que alguma coisa aconteceu em nossas vidas. Né? Nós sempre usamos o exemplo aqui de Pedro, que naquele episódio, quando Jesus estava sendo levado preso, Pedro foi seguindo de longe, né? E aí ele tentou negar Jesus, mas ele não conseguiu. As pessoas olhavam para ele e falavam assim: você esteve com ele, né? Não, eu não. Não, você esteve com ele. O seu jeito te denuncia. Então, o reino de Deus vai atuando dessa forma em nossas vidas, a ponto de alcançar todas as áreas do nosso ser, e o próprio reino se torna evidente em nós e através de nós. Então as pessoas olham para nós e falam: você tem alguma coisa diferente, e há alguma coisa em você que me traz confiança. É você? Não, é o reino de Deus atuando em sua vida. É dessa forma que nós podemos entender que aquilo que é invisível e atua de forma invisível se torna visível. Amém? Já estou terminando, tá? Então, não importa onde nós estivermos, o reino de Deus em nós sempre nos levará a testemunhar, né? E essa é a questão.
como que ele se torna visível? Através do nosso testemunho, através da nossa vida, através da nossa confissão de fé e da nossa conduta. Veja, o reino de Deus age em nós, transforma a nossa... Está dando para entender? O reino de Deus trabalha em nós, transforma as nossas vidas, nós passamos a dar testemunho de acordo com essa transformação que o reino de Deus está gerando em nós, nós confessamos a nossa fé de acordo com a ação do reino que está agindo e crescendo em nós, e isso vai se refletir na nossa conduta, em qualquer área e em qualquer lugar que nós estivermos. E é justamente isso que o mundo vai ver. A nossa forma de conduta, o nosso padrão de pensamento, a nossa maneira de tratar as pessoas. E aí é que nós vamos dar testemunho do porquê que nós vivemos como vivemos, porquê nós falamos como falamos, porquê nós tratamos as pessoas como nós tratamos, por causa da ação e do crescimento do reino de Deus em nossas vidas. Então não importa onde nós estivermos, o reino de Deus em nós sempre nos levará a testemunhar sobre os efeitos transformadores que o governo de Cristo gera em nós por meio do Espírito Santo. Paulo, lá em 2 Coríntios 5:20, ele diz o seguinte: pois somos embaixadores, 2 Coríntios 5:20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamos-vos por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Esse é o testemunho da igreja. Nós, pelo fato de estarmos no reino e o reino de Deus estar em nós, Deus nos faz seus embaixadores nessa terra. E como embaixadores, então nós exortamos, como Paulo diz aqui, nós exortamos, ou Deus, através de nós, exorta as pessoas que estão próximas de nós, para que elas se reconciliem com o próprio Deus. Mas é interessante, né? Eu vou pedir para que você abra lá em 2 Coríntios capítulo 5. Né? Porque tem algumas coisas no contexto aqui que são bastante interessantes. 2 Coríntios capítulo 5. Ele diz, a partir do verso 15. Eu li o verso 20, né? A partir do verso 15. Diz assim: e ele, Jesus, né? Morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é muito importante. Paulo diz, e ele, Jesus, morreu por todos para os que vivem não vivam mais para si mesmos. Isso já é resultado, ou deve ser resultado, da ação do reino de Deus em nós, crescendo em nós, atuando em nós. É preciso que isso resulte em testemunho, isso resulte em uma conduta correta, de acordo com o reino. Isso precisa resultar em uma confissão de fé coerente com as Escrituras. Amém? No verso 17, eu vou pular o 16, o verso 17, Paulo diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Verso 18, mas todas essas coisas procedem de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Nós não produzimos essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e olha só o finalzinho do verso 18, e nos confiou o ministério da reconciliação. Verso 19, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens. Olha só, novamente finalzinho do verso, agora no 19, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Percebe que, como igreja, nós precisamos nos empenhar para que a mensagem do Evangelho tenha credibilidade. Eu vou repetir mais uma vez, o reino de Deus atua internamente em nós de forma invisível, como uma semente, ou como um grão de mostarda, ou como um fermento ali, que ninguém vê como que ele atua, mas no final a massa cresceu, né? E toda a massa foi influenciada. Dessa maneira, o reino de Deus vai atuando em nossas vidas, e essa atuação não pode ficar reclusa em nós. Isso precisa ser usado como testemunho por nós, para o mundo.
Porque Ele, Jesus, nos fez embaixadores do seu reino. Como nós lemos há pouco no verso 20 aqui de 2 Coríntios 5. Nós somos embaixadores. E como embaixadores, nós fomos encarregados de transmitir a mensagem do Evangelho. Essa mensagem que, como lá naquela mulher que estava encarcerada, aprisionada por um espírito de enfermidade, essa mensagem, esse poder da palavra que libertou aquela mulher. A palavra de Deus em nós, ela pode e tem esse poder de libertar as pessoas. E nós temos que dar testemunho disso. Então, como igreja, nós devemos nos empenhar com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, para que o Evangelho tenha credibilidade. O Espírito Santo de Deus, derramado e habitando em nós, ele sempre vai nos conduzir a um modo de vida, ou a esse modo de vida que traz as realidades de Cristo para esse mundo, traz a realidade da cruz para esse mundo. E isso não pode ser apagado ou extinto. Os inimigos não podem fazer isso. Se nós fomos alcançados pela graça de Deus, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, se nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, se nós nascemos de novo, nós fomos inseridos nesse reino, no reino de Cristo, no reino de Deus, e o reino de Deus está em nós. Isso significa que tanto eu como você precisamos, em tudo, o que diz respeito ao reino de Jesus e ao reino de Deus, a começar pela sua palavra, nós precisamos dar testemunho e precisamos permitir que o reino venha dirigir completamente as nossas vidas, os nossos pensamentos e todo o nosso ser. É ela, ou o Evangelho e o reino de Deus, que fará com que todas as coisas concernentes à vontade do Senhor tenham visão nesse mundo, ou sejam vistas pelo mundo de forma exterior, através de nós, através da igreja. Eu quero concluir, então, dizendo que a semelhança desse grão de mostarda, o reino de Deus também, mais uma vez enfatizando, o reino de Deus atua em nossos corações e influencia influencia a nossa consciência, influencia as nossas afeições, influencia toda a nossa vontade. E nós precisamos observar isso. Como que a palavra do Senhor, como que o Evangelho, como que o reino de Deus está influenciando e está crescendo em nossas vidas. Porque se a nossa vida, ao longo do tempo, não tem sido transformada, não é esse o foco da mensagem aqui, mas pode ser que a semente esteja caindo em solo pedregoso, que está sufocando. A palavra de Deus deixou de ter poder? De forma alguma. A palavra de Deus continua tendo poder e vai continuar tendo poder. Mas se em mim e em você houver pedras e a gente mantém essas pedras em nossas vidas, isso pode estar sufocando a palavra do Senhor e o reino de Deus, impedindo que ele cresça em nossas vidas. Se o reino de Deus não crescer em nossas vidas, então nós não vamos dar bom testemunho. Então, outra coisa que a gente precisa observar, ainda dentro dessa conclusão, é que esse processo, ou esse progresso do reino de Deus, atua de forma diferente em cada um. Para algumas pessoas, esse progresso é muito rápido, e as pessoas são libertas completamente de todas as suas prisões, de todos os seus pecados. E em outros, esse progresso, ele, de acordo com o próprio Deus, é Deus quem atua isso, é Deus quem faz isso, Paulo disse, um planta, outro rega, mas é Deus quem faz crescer. Então, dessa forma, Deus é quem, de alguma maneira e por sua própria razão, ele faz com que em alguns esses progressos sejam um pouco mais lento na nossa visão. Então, não são todas as pessoas que, ao receberem o Evangelho, imediatamente têm suas vidas completamente transformadas. Mas ao longo do tempo, essas pessoas vão ser transformadas, porque o poder do reino e do Evangelho é transformador. O próprio Paulo disse também certa vez, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo.
o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, a gente não pode julgar as pessoas que ainda estão nesse processo de transformação. Em algumas áreas você já foi transformada, em outras áreas, ou nessa mesma área que você já foi transformado, o outro irmão ainda não foi. Mas isso não significa que o reino não está atuando nele. O que nós precisamos entender e crer e ter fé é que de fato o reino de Deus está agindo, tanto em mim quanto no nosso irmão. Então, cedo ou tarde, o reino de Deus vai se mostrar e haverá transformação. E a exemplo do fermento, essa transformação alcançará toda a vida. Amém? Então que nós possamos olhar para Cristo, reconhecendo o seu governo sobre as nossas vidas, reconhecendo a sua ação em nossos corações, no mais íntimo do nosso ser. E então olhemos também para nós a fim de percebermos se esta ação do reino está crescendo ou não. Porque é o crescimento do reino de Deus em nós, a nossa submissão ao reino, a nossa submissão à palavra do Senhor, é que vai ser o nosso testemunho para o mundo. Mas precisamos estar certos de que o reino de Deus, certamente, ele está crescendo, está atuando, ele não pode ser impedido e ele não vai ser extinto, porque é o reino de Deus. Que esse reino, que a palavra do Senhor possa continuar crescendo na minha e na sua vida, a fim de que o nosso testemunho, a fim de que a nossa confissão de fé e a nossa conduta diária possa glorificar ao Senhor e possa dizer que o reino de Deus está aqui.